Amém. Como é de bom costume nosso, nós não podemos falar, abrir a palavra do Senhor. Irmão Everton, mas você vai estar estudando uma revista. Não, mas tudo que está aqui está baseado na palavra do Senhor. Nós não podemos iniciar sem primeiro uma oração. Baixa a tua cabeça aí no seu lar, na sua casa. Eleva o teu pensamento no céu. Vamos falar com o Senhor. Pai, Senhor, nós estamos aqui na tua presença, meu Pai. Deus, olha aí essa vida em seu lar, na sua casa, papai, acompanhando, Senhor amado, essa live. Pai querido, eu peço, Senhor, neste momento, abre o nosso entendimento, abre o nosso conhecimento, nos instrua através da tua poderosa palavra, Senhor. É dia, papai querido, de nós aprendermos a conquistar, mas não como o mundo faz, Senhor amado, confiando em carros, em cavalo, mas confiando inteiramente no Senhor, papai querido. Senhor, conquistar com o Senhor é melhor, não importa qual seja a batalha, o tamanho do problema, o tamanho do gigante, ou se é o mar, papai querido. Se o Senhor estiver conosco, nós temos a certeza da vitória. Então, meu Deus, fala conosco nesta manhã, nos instrui, aumente o nosso conhecimento. Este é o meu pedido, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Lição de número 3, domingo, dia 19/4/2020. Preparativos para a conquista. O texto do dia, se você quiser acompanhar conosco, se encontra no livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 31. Abra a tua Bíblia, acompanha conosco, Deus vai falar com você. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Mais uma vez, o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Síntese: Deus conduz o seu povo e concede-lhe vitória, mas a glória por toda e qualquer conquista deve ser atribuída exclusivamente a Ele, o Senhor dos Exércitos. Então pense comigo, numa batalha, numa jornada, o equipamento é muito importante. O cavalo, para um cavaleiro, a sua montaria aumenta o seu poder ofensivo de forma incrível. Um cavaleiro sem cavalo, ele não é cavaleiro, ele é apenas um soldado. Mas diz que o cavalo está pronto, está preparado. Mas do Senhor vem a vitória. Então não importa a potência que você tem perto, não importa como é o seu garanhão, o seu cavalo, se o Senhor não estiver na sua frente, se o Senhor não for contigo. Olha que provérbio mais lindo. Não adianta você ter posse, ter bem, se o Senhor não estiver contigo. Então, aprenda isso hoje. O segredo para conquistar é ter Deus do teu lado. E nesta manhã Deus quer estar contigo. Nesta manhã Deus quer combater as tuas batalhas e que você possa glorificar o nome do Senhor. Como diz aqui na síntese, a síntese é aquilo, o texto que vai ser baseado toda a lição como texto áureo. Então tudo que nós vamos tratar aqui hoje está baseado no texto do dia e na síntese. A síntese é o resumão da lição. Então, vamos lá. Aprende hoje um pouquinho comigo. Olha, assim nós temos que dar glória a Deus em todas as nossas vitórias. Você conquistou a sua casa? Glorifique a Deus. Você está noivo, vai casar? Glorifique a Deus. Eu consegui o trabalho do meu sonho. Glorifique a Deus. Eu vou me formar na faculdade. Glorifique a Deus. Todo o seu esforço vai ter valor se você der glória ao nome do Senhor. Mas por que, Everton? Porque mais importante do que você conquistar é você dar glória àquele que te deu condição de conquistar. Amém? Continuando aí o texto bíblico, para você acompanhar conosco, se encontra onde, meus irmãos? No livro, o livro histórico, o livro de Josué, capítulo 2. Abra comigo. Livro de Josué, capítulo 2. Livro de Josué,
capítulo 2. Estou dando um tempinho para você, meu irmão, abrir a sua Bíblia. Você vai ler, não, mas abre a tua Bíblia para você aprender a manusear. Hoje nós estamos em aula. Nós não temos condição de aprender se nós não abrir. Nós não temos condição de desenvolver se nós não pegarmos a nossa Bíblia e folhear ela. Então abra comigo aí, ó. Livro de Josué, capítulo 2. Acompanhe comigo. Versículo 1. E enviou Josué, filho de Nun, 2 homens, desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: andai e observar a terra e a Jericó. E foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Versículo 9. E disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu a esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Versículo 11. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima, nos céus, e embaixo na terra. Versículo 23. Assim, aqueles 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram e vieram a Josué, filho de Nun, e contaram-lhe tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué, versículo 24, e disseram a Josué: certamente o Senhor tem dado toda essa terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Irmão, quando nós paramos para analisar este texto, o contexto desse texto, antes do povo chegar, antes do exército de Josué chegar até Sidim, até aquela região, Deus chegou primeiro. O povo temia mais o Deus do que o próprio exército de Josué. Como assim? Olha o que a prostituta falou: olha, nós sabemos que Deus que vocês servem é Deus em cima e Deus embaixo. E ele tem dado esta terra para vós. Olha para você que coisa mais linda. Se você conquistar aquilo que Deus te tem dado, a vitória já é sua. Você tem certeza que aquilo que está na tua frente te pertence? A terra prometida, o teu Canaã, cada um tem o seu Canaã, cada um tem a sua terra prometida, cada um tem o seu sonho, o seu objetivo. Josué foi um dos espias a qual Moisés mandou espiar a terra e falou de forma positiva: não, Moisés, nós vamos vencer. Agora ele mandou os espias, a resposta foi diferente. Sabe por quê? Porque a própria moradora da terra falou: não, depois que nós soubemos que vocês estão aqui, nós estamos desmaiados, nós estamos sem ânimo. Como que uma cidade, como que um povo guerreia sem ânimo, sem vontade? A vitória já era de Josué antes deles terem entrado na batalha, e aquilo ali só foi para dar mais fé para aquele povo, para eles terem a certeza dentro deles que Deus já estava dando a vitória. Você pode dizer que é tempo de conquistar na tua vida, na tua família, na tua parentela. É tempo. Hoje Deus vai te dar estratégia, ou melhor, um planejamento para você conquistar. Glória a Deus. E isso não mostra também para a gente que a identidade do povo chegou primeiro do que o exército. Porque quando, antes mesmo de Josué atacar a cidade de Jericó, veja que Raabe já sabia que Deus estava com o povo. O que a gente aprende com isso também nessa breve introdução? Que as nossas vitórias passadas, muitas pessoas lá na frente vão saber. E isso que elas sabem, vão ver que Deus é na nossa vida. Foi como o presbítero Everton disse: Deus chegou primeiro. Por quê? Porque atrás Deus deu vitória, e na frente Deus vai falando aos corações das pessoas que Deus ainda é Deus, chega primeiro na batalha. Eu não sei que talvez que batalha você está passando, mas Deus vai te dar vitória nela, para que lá na frente as pessoas vão ouvir falar dessa vitória e vão entender que realmente Deus é na sua vida. Aleluia. Dentro disso, do planejamento, nós olhamos o detalhe primordial aqui. Dentro de um planejamento para a conquista, Deus.
Nós temos que entender que Josué, o povo e Raabe, todos eles entenderam que quem estava na frente da batalha e quem tomava conta de tudo era Deus. Então, para nós alcançarmos tudo que nós queremos, disso que eles falaram aqui, nós precisamos entender que é Deus que nos mostra o verdadeiro caminho. E eu não sei a direção da sua vida. Às vezes Deus te mostrou o caminho e você está enxergando o tamanho do percurso ou a dificuldade até chegar aonde Deus quer que você chegue. Mas nessa manhã nós vamos aprender a entender que um planejamento direcionado por Deus vai nos levar à conquista daquilo que Deus tem para nós. Por isso, vamos usar um belo planejamento direcionado pela vontade de Deus. Quando nós falamos de planejamento, vamos falar de planejamento, né? O jovem, nós estamos numa classe de jovens, né? De 100 anos para baixo é jovem. Se você está aí, você é jovem. E o jovem planeja a sua vida desde muito novo, começa a sonhar, tem um sonho real, e quanto mais vai crescendo, mais o sonho começa a ser palpável, mais o sonho começa a ser algo. Mas para nós conquistarmos o nosso sonho, nós precisamos de um planejamento, né? Um jovem que planeja, que sonha em fazer uma faculdade, que sonha em ter uma profissão, ser um médico. Primeira coisa que ele tem que fazer, o planejamento dele, o primeiro ponto, é estudar, é dedicar o custo, a execução e a conclusão. O planejamento, a base do planejamento é este. Qual é o custo do jovem que quer se formar? Ele abdica de uma vida social para estudar, para ele chegar até o ponto que ele vai estar pronto, a execução, passar na faculdade, né? Depois que ele está fazendo, estudando na faculdade, e qual que é a conclusão? É chegar no fim do curso com o diploma na mão. Isto é um planejamento de coisas do mundo. Abrir mão do seu tempo ocioso para viver uma expectativa linda na presença do Senhor. Deus fala com Josué quando nós fomos ver ele ser chamado a ser líder. Josué, não pare e não se espante, porque eu, Senhor, sou com intimidade com Deus. Como está o planejamento da tua vida espiritual? Ah, Everton, e qual que é a execução? É a vida de quê? De leitura da Bíblia, de oração, de santificação. E qual que vai ser, né, a conclusão? Jesus te esperando nas mansões celestiais com os braços abertos. Então, tenha certeza, não posso começar essa lição de hoje, nessa introdução, sem falar um pouquinho sobre planejamento, porque vai ser o que nós vamos falar hoje. Preparativos para a conquista. Isso é planejar, irmãos. Você está se preparando para conquistar. Você ainda não conquistou. Você vai conquistar porque você está se preparando, se planejando. Amém? A introdução diz assim, ó. Depois de ouvir as últimas instruções de Moisés, podemos perceber, mediante a leitura do texto bíblico, que os hebreus estavam agora melhor organizados, conscientes de sua missão histórica e mais disciplinados. Com a chegada deles às fronteiras da terra prometida, o discurso final e a morte do líder Moisés, Josué já estava devidamente confirmado como comandante-chefe em seu lugar. O povo entendeu que estava chegando um novo tempo para suas vidas. A promessa que há séculos pairava sobre a nação agora tornar-se-ia realidade. Os hebreus sabiam que, como no episódio do Mar Vermelho, Deus precisava intervir fortemente para que eles pudessem entrar na terra prometida. Então, Josué ordena o povo, pela fé, que façam os preparativos para atravessar o Jordão e conquistar a herança. A mudança de expectativa. Como foi o caminhar no deserto com o povo hebreu? Agora, não era o mesmo povo que saiu do Egito. Era um povo diferente. O povo que saiu do Egito, o que aconteceu com ele? Você, meu irmão, estudioso da palavra do Senhor, o que aconteceu com o povo que saiu do Egito? Eles ficaram pelo deserto. Uma geração inteira foi morta. Só sobrou Josué e Caleb.
E agora o povo estava acostumado a conviver com Deus, a conviver com as maravilhas. Como falei na lição passada, a conviver com a coluna à noite e com a nuvem durante o dia. E agora eles iriam ter que usar da espada. Eles iriam ter que usar da fé, da certeza que Deus estava com eles para eles adentrar. E o milagre mais lindo, irmãos, é quando eles estavam em frente ao Jordão. O Jordão na época da cheia. O Jordão estava cheio. As águas estavam cheias. E Josué ordena o povo a passar o Jordão. A fé do homem que conviveu com Deus, que teve expectativas com Deus e viveu a realidade dos milagres com Deus e tinha a certeza que os milagres iriam continuar mais à frente. Então nós podemos ver um povo que já tinha experiência espiritual com Deus, mas tinha que ter fé, porque quando chegasse do outro lado do Jordão, iria se deparar com uma muralha. A muralha de Jericó. E como que eles iriam atravessar aquela muralha para conquistar? Tendo a certeza que o Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que abriu o Jordão, que parou a água na descida do Jordão, era o Deus que iria jogar aquela muralha no chão. E com todos esses preparativos, que o povo, Josué deu para o povo, nós podemos observar que primeiro para eles prepararem eles tinham um objetivo, que era chegar do outro lado para a terra prometida. Só que antes de chegar na terra prometida, teve dois grandes obstáculos: o Rio Jordão e as muralhas de Jericó. É por isso, jovens, que nós devemos sim nos preparar cada dia e acreditar em Deus, ter fé, que mesmo que venha o Rio Jordão cheio na nossa frente e mesmo que apareça as muralhas de Jericó, Deus vai nos dar estratégia para atravessar o Jordão e estratégia para derrubar as muralhas. Então tenha fé, acredite que Deus vai te fazer passar pelo Jordão e também por Jericó. Então, irmãos, aqui eu noto com nossos irmãos a liderança de Josué na visão de fé dele diante da travessia do Jordão e da muralha de Jericó. Josué, ele conduz o povo e a sua vida com otimismo e fala: vamos nos preparar para nós conquistar aquilo que está prometido para nós. E você, meu amado irmão, vamos ter esse pensamento igualzinho Josué. Josué, ele tinha o seu foco e ele mostrou para o povo otimismo, confiança e fé. E nós, diante de qualquer barreira, muralha, Jordão, nós devemos entender que nós somos os condutores das nossas vidas. E nós, sendo esses condutores, nós devemos ter objetivo, confiança, fé. Nós precisamos entender isso. Josué, diante daquela situação, muitos poderiam estar interrogando: nossa, e agora? Como vai ser? Como vão atravessar? Mas Josué, ele estava confiante no seu preparo, em preparar o povo. Então, diante do seu problema, diante do gigante que pode estar atravessando a sua vida, se prepare, confie, entenda e analise a situação. Josué estava analisando que precisaria haver um preparo para alcançar aquele objetivo. Então nós precisamos analisar a situação, nós precisamos observar o que está acontecendo e não deixar que os comentários, as multidão venham tirar o nosso foco, mas seja uma pessoa focada e entender que se nós usarmos a nossa fé e usar a nossa palavra para nos dar força e objetivar as coisas com confiança, nós vamos vencer. Então vamos ser igualzinho Josué, pessoas que tenham fé e confiança diante dos obstáculos que estão para chegar ou que estão acontecendo. Josué, ele foi bem claro, ele foi objetivo e alcançou a sua vitória. Glória a Deus. E agora nós vamos para o primeiro tópico para adentrarmos a lição, que nos diz o seguinte: Josué prepara o povo para a travessia do Jordão. Nós vemos aqui a primeira visão, que Josué, como líder, ele deveria conhecer a estação do Rio Jordão. Por quê? Porque nesse período o Rio Jordão estava enchente e Josué sabia que não era de qualquer maneira que poderia atravessar o Rio Jordão, mas também que ele poderia contar com a providência de Deus para atravessar. Então vamos ler o primeiro tópico, agora o primeiro subtópico: provede-vos de comida. O livro de Josué
narra a história da saga dos hebreus rumo a Canaã. Foram 40 anos de muitas lutas, milagres divinos, rebeliões, surpresas e decepções para o povo, que agora chega ao seu destino. Grande parte dos milagres, como a travessia do deserto, cessou, como também no caso do maná. Josué reuniu os príncipes do povo e deu-lhes uma ordem com a qual os hebreus não estavam acostumados: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provei-vos de comida. Eles precisavam de suprimentos e só tinham 3 dias para providenciar tudo. Acredita-se que a ordem visava a preparação de receitas com as derradeiras porções de maná, bem como a provisão de alimentos da Transjordânia, onde estavam acampados. Josué precisava de auxiliares, pois sabia que, como Moisés, também não poderia resolver tudo sozinho. Os príncipes das tribos foram excelentes ajudantes, o que nos mostra que quando Deus quer fazer algo significativo no meio do seu povo, Ele separa e prepara cooperadores. Olha que maravilha, jovens. Vou fazer aqui 2 breves comentários. O primeiro comentário que eu quero aqui relatar foi a ordem de Josué para o povo: provei-vos de comida. O povo não estava acostumado com isso. Por quê? Quando o povo estava lá atrás, o povo acostumou ver Moisés orar e Deus mandar o maná. Só que agora, Josué não fala: Deus vai mandar o maná, Deus vai mandar a providência. Não, Josué fala: provei-vos de comida. Aqui, jovens, fala de preparação também. Eu não sei qual é o Rio Jordão que você tem que passar para alcançar o seu objetivo, mas você tem que se preparar para atravessar o Jordão. E uma das coisas que você tem que levar consigo é comida. Trazendo para a nossa vida espiritual, você não caminha na presença de Deus, você não caminha com Cristo se você não tiver alimento espiritual para a sua alma. Quantas pessoas estão morrendo espiritualmente porque não carregam alimento espiritual? E a ordem de Josué para o povo: vocês devem prover de alimento, ou seja, deve ter alimento para se alimentar diariamente. Percebe-se que uma pessoa que não come, não bebe, ela morre de fraqueza. Então, Deus não quer que você morra de fraqueza. Por isso, estamos aqui trazendo alimento para a sua vida. Você tem que se prover de alimento espiritual e também tem que se preparar para atravessar o Jordão. E um pouco mais adiante, Josué ele contou com auxiliares, cooperadores para prover esses alimentos. Deus sempre vai separar algumas pessoas para te ajudar. Você nunca estará sozinho. Deus vai colocar as pessoas certas para te ajudar na caminhada. Josué, ele foi um grande líder, mas ele teve grandes cooperadores também do seu lado. Porque a gente precisa de pessoas para nos ajudar na caminhada. E pegando o que o Neto falou, que alimento nós estamos alimentando as nossas vidas? Ele falou do alimento espiritual, e se o povo não se organizasse para ter os alimentos corretos, para ter uma vida saudável, uma alimentação saudável, certamente coisas dariam errado. E nós devemos ter a preocupação: que tipo de coisa, que alimento nós estamos alimentando as nossas vidas? Será que nós estamos alimentando com os alimentos saudáveis? Será que nós estamos alimentando com a palavra do Senhor? Será que nós estamos alimentando as nossas vidas com um preparo espiritual de leitura bíblica, de oração, de estar buscando ao Senhor? Ou será que nós estamos deixando que as coisas do mundo levem e conduzam as nossas vidas de qualquer maneira? Mas a importância de nós sabermos o quê? Que nós devemos nos alimentar de coisas que vai nos elevar espiritualmente. E nós não estamos sozinhos, igual ele falou, nós temos que ter essa preocupação. Quem nós colocamos em nossas vidas para nos auxiliar? Porque aqui foram cooperadores que ajudaram a Josué a conduzir aquela situação de maneira correta. E nós devemos observar e entender que naquele meio daquele povo tinha pessoas e cooperadores que às vezes iam querer atrapalhar a situação para trazer confusão. Mas Josué não soube separar as pessoas e os cooperadores certos
para ajudá-lo. E você na sua vida? Será que as pessoas que estão chegando até você são as pessoas que vão te ajudar? Porque, como foi dito, Deus sempre prepara alguém para nos ajudar. Mas tem o nosso adversário que tenta atrapalhar essa situação. Mas se nós estamos verdadeiramente alimentados, nós vamos entender a pessoa certa que vai nos ajudar. Então, se alimente daquilo que vai te levar para uma melhor visão e para o melhor preparativo para a travessia desse Jordão. Se preparar é muito importante. Quando a gente fala de alimento, a gente, como os meninos já falaram, como o cooperador Neto e o cooperador Thiago já falaram, meninos falam porque são meus companheiros aqui, então é intimidade. Como esses homens de Deus já falaram, é algo muito importante. Quando Josué fala para o povo recolher o alimento e se preparar, ele sabia que não haveria como vencer uma guerra vazio, com fome. Como que você vai para uma batalha com fome? Se prepare, porque daqui 3 dias nós vamos passar o Jordão. Nós estamos indo para um lugar onde nós não conhecemos e nós precisamos ter suprimento. Então, se você quer ir para um lugar onde Deus está falando para você que você vai conquistar, se prepare, esteja preparado, esteja pronto, né? Esteja bem alimentado, tenha alimento no seu celeiro, tenha reserva. Não é só comer na hora, irmão, é ter reserva. Eles juntaram o alimento durante 3 dias, eles se prepararam durante 3 dias, porque eles não saberiam como que eles iriam se alimentar, como iriam se manter. Mas depois que passasse o Jordão, eles iriam se manter com aquilo que eles tinham em reserva. Você tem reserva espiritual na tua vida? Como está o seu celeiro? Mais ou menos. Então nesta manhã, Deus vai te animar a você encher o seu celeiro. E não se preocupe, Deus vai preparar pessoas de confiança para estar do teu lado, para que você consiga conquistar aquilo que Deus tem para a tua vida. E pegando aqui outras passagens para adentrar esse texto aqui, como Deus preparou cooperadores para Josué, nós lembramos do apóstolo Paulo, né? Que Deus preparou um rapaz chamado João Marcos em sua primeira viagem missionária. Isso vai nos falar de unidade, jovens, de auxílio, que alguém pode nos ajudar. Todo grande homem de Deus precisa de pessoas para ajudar. Nós pegamos o exemplo do pastor Emerson aqui em Campo Belo. Ele não é pastor sozinho, ele conta com uma igreja, conta com os cooperadores, conta com você, jovem. Então, Deus não te chamou para espalhar, Deus te chamou para unir na liderança e nós fazemos a obra de Deus juntos. Amém? Então, esse primeiro tópico, né, a gente encerra aqui. Nós vamos aqui começar o segundo, por Irmão Thiago, em nome de Jesus. O segundo subtópico é: convoque as tribos. Os guerreiros da tribo de Rubem, Gade e a metade da tribo de Manassés deveriam ser convocados para atravessar o Jordão e lutarem também pela herança de Deus. Mas uma parte ficaria para proteger as mulheres, crianças, bem como o patrimônio que estava na Transjordânia. Estes homens deixaram tudo e partiram para a guerra, a fim de conquistar aquilo que o Senhor havia prometido. Aqui eu entendo uma grande organização, um grande planejamento por parte de Josué. Ele separa uma boa parte para a travessia e para guerrear. E uma certa parte ia ficar para proteger as mulheres, crianças, como os patrimônios. Olha para você que interessante. Nós bem sabemos que a mulher, as crianças não têm uma força para guerrear uma guerra. E aqui o cuidado com as mulheres e as crianças, os patrimônios. Então, irmãos, aqui eu enxergo que nós devemos saber planejar e dividir as coisas certas para cada etapa que nós vamos passar. Porque nós temos que guerrear, mas nós devemos tomar cuidado e proteger coisas importantes em nossas vidas. Primeiro, nós devemos proteger a família. Enquanto nós estamos em uma batalha, em uma guerra, muitas vezes o inimigo tenta usar de várias formas para atacar as famílias, atacar aquilo que vai nos ferir e nos deixar triste.
Mas aqui Josué organiza para ter uma proteção à família, para ter uma proteção a determinados ataques em outras áreas que iam fazer o quê? Deixar quem estivesse guerreando preocupado com a relação ao alcançamento da promessa. Então nós devemos ter cuidado em proteger nossas famílias, em proteger a nossa vida espiritual principalmente. Porque se nós formos para a guerra despreparado espiritualmente e não saber proteger todas as áreas e não deixar nenhuma brecha, alguma coisa dá errado. Mas nós devemos aprender que um belo planejamento vai ser tampar as brechas. E protegendo qualquer brecha que possa nos derrubar, nos deixar triste, vai nos dar a vitória. Então, vamos estar protegidos. O formidável exército se é um dos segredos de arte da guerra. Deus já tinha anunciado sua fidelidade a Josué. Agora o povo anuncia seu compromisso em obedecer ao novo líder. Os hebreus estavam confiando o destino de suas vidas a Josué. Por isso eles pedem duas coisas: que Josué agradasse a Deus e que Josué se esforçasse, ou seja, desse o melhor de si. Glória a Deus por esse subtópico, né? Isso vai nos falar que não adianta eu ter um planejamento, o presbítero Ever ter um planejamento, o irmão Tiago, o irmão Samuel, se nós não formos obedientes. Aqui nos fala de obediência, jovens. Você pode planejar a tua vida toda, só que se você não for uma pessoa obediente ao seu líder, a uma pessoa que está acima de você, todos esses projetos podem cair por terra. A gente tem que ter uma pessoa como referencial, como líder, sabe para quê? Para que ele possa participar dos nossos projetos. Como é bom receber um conselho quando a gente está planejando, quando a gente vai fazer alguma escolha, a gente chega até esse líder e pede um conselho. Às vezes você está ouvindo essa EBD e você está querendo tomar uma decisão, só que você não tem um rumo. Olha para você ver a palavra se encaixando. Procure um líder. Pede um conselho, que um conselho sábio pode te direcionar para o caminho certo. E Josué também, como ele estava nessa grande missão, ele dependeria totalmente de Deus. Então o povo não estava obedecendo a um líder que estava fora da direção de Deus. Não, o povo não estava obedecendo um líder que estava no caminho errado. Não, o povo estava obedecendo um líder que estava na visão de Deus. Josué estava na visão de Deus, tanto que, olha o que o povo disse, que Josué agradasse a Deus. O povo pediu para Josué agradar a Deus, porque o povo sabia, um líder que não agrada a Deus, tudo vai mal aquilo que ele lidera. Um líder que não faz o que Deus agrada, todo o rebanho pode ser prejudicado. Nós trazemos isso para uma nação também, para o estado, para o município. Um presidente, um governador, um prefeito que não agrada a Deus, ele coloca todo o seu território em perigo. Então por isso, jovens, nós temos que orar para os nossos líderes, os nossos governantes, para que eles possam fazer algo que agrade a Deus. Paulo falou para os irmãos em Roma que nós devíamos ser obedientes às autoridades, orar pelas autoridades. Josué, como uma autoridade, o povo deveria orar por ele. E o povo fez isso, pediu que Josué agradasse a Deus. Ore, jovem, para o seu líder, para o seu presidente, para o seu governante, para todas essas autoridades. Porque se essas autoridades foram abençoadas por Deus, certamente o povo também será abençoado por Deus. Amém? Vamos estar agora, meus irmãos, dando entrada no segundo tópico, os espias. Eu estarei no primeiro subtópico, diz assim: enviados para o reconhecimento da cidade. No final do período da Idade do Bronze, quando foi escrito o livro de Josué, toda a grande cidade de Canaã era, na verdade, uma cidade-estado, que tinha o seu próprio exército, carros e instrumentos de guerra, bem como um rei. Como era o caso de Jericó, Israel estava acompanhado de Sitim, e possivelmente após o luto pela morte de Moisés, Josué enviou 2 homens de confiança para conhecerem o local em que a batalha seria travada.
essa conduta de Josué em reconhecer as condições que seriam enfrentadas por suas tropas demonstra sua responsabilidade pessoal e atesta sua profunda dependência de Deus e de fé, pois qualquer que fosse o relatório dos espias, ele já havia anunciado que a guerra seria travada. Essas qualidades, dentre outras, fizeram de Josué um líder de excelência. É muito importante a gente ter reconhecimento daquilo que nós queremos conquistar. Nós não podemos agir de forma leviana, né? Uma pessoa que quer ser um empresário, ele não pode investir o dinheiro sem conhecer a área que ele vai investir. Ele tem que conhecer, ele tem que ter domínio. Então, primeiramente, Josué mandou os espias para reconhecer o tamanho da muralha, como era ela fortificada, o exército, o que eles estavam falando daquela situação. Então Josué foi uma pessoa muito inteligente, né? Um estrategista. É o que eu falei na primeira lição. Olha, ele largou de ser, né? O Moisés foi o libertador, Josué foi um conquistador. É diferente. Moisés só chegou para Faraó e falou assim: olha, mande o povo embora, por quê? Deus vai vir. Agora Josué falou, ele está entrando, falou assim: não, agora ou vocês saem da frente, porque Deus está vindo. Então Josué foi conquistar, e Moisés libertou o povo. Então entenda comigo, o propósito já era conquistar, porque Deus já mandou o povo adentrar a terra. O tempo de peregrinação no deserto tinha acabado. E agora Josué vai lá só e dá aquela espiada, só espia, só dá uma olhada, olha o território e me fala o que está acontecendo lá dentro, como que é a muralha, qual que é a experiência. Aí os espias só deu palavras positivas: Josué, a vitória é nossa. Josué, Deus já tem nos dado a vitória. Josué, olha, vamos para frente que vai ser coisa linda o que Deus vai fazer. E você está preparado? Por mais que dava para andar um carro do lado do outro, em cima da muralha de Jericó, os espias deram palavra positiva. Por mais que a luta vai ser dura, por mais que o problema é grande, mas o nosso Deus é maior do que o nosso problema, maior do que o nosso desafio. Então se prepara para você conquistar. Subtópico 2. Os espias são descobertos. Após atravessar o Jordão, os 2 espias partiram para Jericó, que ficava a aproximadamente 6,5 km. A princípio, a missão não foi descoberta, mas ao cair da noite foi comunicado ao caso ao rei de Jericó, que imediatamente mandou seus soldados à propriedade de uma prostituta chamada Raabe. Os espias estavam hospedados lá, mas a mulher não revelou a presença deles, salvando suas vidas. É interessante como Deus usa pessoas improváveis em lugares inusitados para estabelecer o seu querer. Quantas vezes isso acontece no dia a dia da vida de cada cristão? Pessoas não crentes são levantadas para abençoar e proteger os que são fiéis ao Senhor. Aquela situação em Jericó era imprevisível para os espias, para Josué, mas não para o Senhor. Ele é o nosso socorro na hora da angústia. Pois bem, meus irmãos, aqui é um fato bastante interessante. E quando os espias são descobertos, eu fico imaginando a situação que eles estavam falando assim: opa, como que eu vou voltar e falar para Josué o que eu consegui enxergar aqui? E eles, nesse momento de aflição, eles deparam com uma mulher, Raabe, e aqui é o socorro e a providência de Deus naquele momento. Aqui nós podemos entender o cuidado do Senhor com os seus projetos, com os seus planos. Meus irmãos, vamos entender uma coisa: quando nós estamos na vontade do Senhor, nós podemos estar em qualquer lugar, nós podemos estar em qualquer situação, mas sempre o Senhor vai enviar ajuda. Ele sempre vai enviar socorro. Me faço lembrar uma história de Mefibosete. Ele foi levado para a terra de Lodebar, mas havia um homem chamado Marquim que cuidou e ajudou Mefibosete. E aqui eu entendo que o Senhor sempre vai enviar alguém para nos ajudar, tamanho o problema ou situação que nós estamos passando.
E os espias estavam nessa situação, mas o Senhor enviou provisão divina. E eu quero que você entenda nessa manhã que nós podemos passar qualquer situação, nós podemos estar no meio de um planejamento que as coisas parecem que vai dar errado, mas eu quero te dizer, se você está na verdadeira vontade do Senhor, se você está na direção da promessa, se você está na posição que o Senhor quer, pode ter certeza que o Senhor vai enviar ajuda e vai enviar o escape. Por isso, confie, acredite que o Senhor vai te dar ajuda. Um testemunho para os espias. Ao falar com os espias, Raabe revela ter mais fé do que eles próprios. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Ela ainda acrescentou: o Senhor vosso Deus é o Deus em cima nos céus e embaixo da terra, para a bênção ser completa. Ela acrescentou uma informação valiosíssima, que serviria de fortalecimento de fé do exército de Josué. O pavor de vós caiu sobre nós, e em ninguém há mais ânimo algum. Josué capítulo 2, versículo 9. Glória a Deus. Porque nós podemos tirar uma grande lição da importância de Deus na vida de alguém. Porque imagine comigo quando aqueles espias começaram a caminhar para a terra de Jericó. Nós não sabemos os sentimentos que tinha no coração deles. Eles não sabiam o que iriam encontrar pelo meio do caminho. Eles poderiam chegar lá e ser barrados, tanto que eles foram escondidos secretamente. E quando eles chegam lá, eles têm uma grande confirmação de Deus na vida daquele povo. Porque Raabe, ela entendia, ela sabia que Deus estava com o povo. Oh, maravilha! Tem notícia melhor não, jovem, do que você saber, alguém reconhecer que Deus é na sua vida. Aquela mulher, ela reconheceu que Deus era na vida do povo de Israel. As pessoas têm que ver que Deus é na sua vida. E o interessante é que Raabe era uma prostituta, era uma mulher ímpia, mas quando ela olha para o povo de Israel, ela vê Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para uma reflexão. Será que os ímpios, as pessoas desse mundo, quando olham para a sua vida, será que estão enxergando a presença de Deus? Será que estão enxergando que Deus é na sua vida? Lá no teu trabalho, quando o ímpio te observa, o que ele vê na tua vida? Ele vê Deus. Na tua faculdade, quando o teu colega de sala olha para você, será que ele tem visto Deus? Raabe viu Deus no exército de Israel. Então, é muito importante nós termos Deus na nossa vida, porque o ímpio vai reconhecer que Deus é na sua vida. Raabe, uma heroína da fé. Quando nós lemos lá no livro de Hebreus, os heróis da fé, e nós encontramos o nome de Raabe, eu vou te fazer uma pergunta. Uma prostituta, uma heroína da fé. É para você ver que Deus tem as suas formas de trabalhar. Então eu vou estar lendo esse primeiro ponto do terceiro tópico. O Neto, o operador Neto e o Tiago vão estar comentando esse tópico junto comigo, né? E logo após nós vamos estar lendo o segundo tópico e o terceiro tópico também. Vamos lá. Uma mulher de fé. A figura de Raabe surgiu de modo inesperado na história dos hebreus, para demonstrar que Deus é soberano. Raabe tinha uma vida promíscua em Jericó, mas o Senhor a resgatou e fez da sua vida um instrumento em suas mãos. Sua ação é tão magnífica que lhe conferiu o status de heroína da fé. Depois da queda de Jericó, Raabe casou-se com um homem de Judá e gerou um filho, Boaz, o qual posteriormente casou-se com a moabita Ruth, assumindo sua geração a linhagem real, vindo a tornar-se a ascendente do Senhor Jesus. Pense nisso. Uma prostituta que está lá na genealogia dela, lá na frente, o Salvador do mundo. Muitas das vezes nós queremos julgar a pessoa porque ela está fazendo, e nós não entendemos aonde Deus pode colocar ela. Então nunca despreze aquele que está do seu lado. Nunca despreze quem está caído, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus.
uma decisão de fé fez uma grande história na vida de Raabe. Ela teve a decisão de fé de guardar, esconder os espias. E através desta fé, Deus fez uma grande história na vida dela. Veja que ela foi mãe de Boaz. Quem foi Boaz? Um grande homem no campo, tinha um grande campo de espigas. E Ruth, a serva daquela mulher daquela terra, casou-se com Boaz e teve uma grande história. Então veja que através da fé de Raabe, Deus fez uma linda história na vida dela. Através da tua fé, jovem, Deus pode fazer uma linda história na tua vida. Tenha fé em Deus. Se Raabe, uma prostituta, uma ímpia, teve fé em Deus e Deus a respondeu, imagina você que já aceitou Jesus, que vive uma vida com Jesus, Ele vai te abençoar certamente. Então tenha fé que Deus tem uma linda história para a tua vida. Interessante, até comentei com o Neto antes, que Deus é especialista em quebrar protocolo. Porque se nós formos olhar essa mulher prostituta, o preconceito era grande. E Deus vem mostrar aqui que Ele usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, que os planos dele são totalmente diferentes daquilo que nós pensamos. Muitas vezes nós temos uma visão e falamos assim, mas aquela pessoa não, se for assim, assim, assado. Se fosse no dia de hoje, será que nós íamos entender essa mulher? Porque aqui o plano de Deus foi totalmente magnífico. Então Deus quebra os protocolos para dizer para nós assim, e eu acredito nas pessoas, eu tenho a minha maneira de trabalhar. Por isso, o que eu quero dizer para você, não importa quem você seja, se você tomar uma atitude de fé e falar assim, eu quero ser alguém, eu quero fazer parte desse rebanho de Deus, você vai ser. Porque essa mulher teve fé. Imagina comigo, ela escondeu os espias e vinha uma linhagem real para combater ela. Imagina, meu irmão, ela sendo uma prostituta, ela sendo alguém desprezível e ainda estava escondendo os irmãos que iam alcançar a terra prometida. Ei, nós devemos entender isso, que nós devemos estar com a nossa fé ligada em Deus. Uma mulher de estratégia. A mentira de Raabe foi um pecado originado da fraqueza de uma pessoa que não conhecia completamente o Senhor e a sua lei. Pessoas amadurecidas espiritualmente resolvem situações complicadas com sabedoria e discrição, mas sem mentir, como aconteceu com Abraão, quando foi questionado por Isaac acerca do cordeiro para o holocausto, e por Jesus, quando seus irmãos lhe perguntaram se não iria à festa em Jerusalém. Deus abençoou a Raabe, não por sua mentira, mas por sua coragem e fé. A longanimidade de Deus em relação a suportar os nossos muitos pecados é surpreendente. O Senhor não destrói por nossos erros, mas nos corrige por sua palavra. Abençoa-nos e diz, vai e não peques mais. Suas misericórdias renovam-se cada manhã e são a causa de não sermos consumidos pela sua justiça. Aqui tem uma frase maravilhosa que eu guardei para mim nesta lição, que fala, pessoas amadurecidas espiritualmente resolvem situações complicadas com sabedoria e discrição, mas sem mentir. Raabe, certamente ela mentiu, mas ela não era uma pessoa fiel a Deus até no momento. E Deus, pela sua misericórdia, abençoou ela. Só que agora nessa frase, fala que pessoas amadurecidas espiritualmente não resolvem situações mentindo. Você não pode, jovem, querer resolver uma situação na sua vida falando mentira. Não vai dar certo. Vocês lembram da história de Isaac e Rebeca? Quando eles chegaram ali na terra de Gerar, quando os homens de Abimeleque perguntaram, ô Isaac, quem é esta mulher formosa? Isaac mentiu, disse que era sua irmã. E teve uma grande consequência, que ele foi prosperar muito tempo depois. Então, jovem, se você tem que tomar uma decisão na sua vida, não busque falar mentira, mas fale a verdade. Ah, irmão Neto, mas se eu falar a verdade eu vou sofrer consequências. Engane você.
a mentira pode trazer consequências piores do que as consequências de uma verdade. Quando você fala a verdade, Deus está com você, mas quando você mente, Deus não está, porque o pai da mentira é o diabo. Então tome muito cuidado, não tome decisões falando mentira, tome decisões falando a verdade. Eles passaram, a palavra passaram a noite ali, o rei descobriu, mandou os homens atrás, ela esconde eles e fala para eles, ó, vocês fiquem aqui. Vai. E nós, jovens, que todos somos jovens, temos uma dificuldade de ouvir conselho. Como ia acontecer? O tempo que eles iam voltar e encontrar eles ia dar errado. Então, jovem, aprenda a ouvir conselhos. Porque quando nós ouvimos conselhos, vai nos ajudar a alcançar as promessas. Ouça o seu pastor, os seus líderes, seus pais. Ouçam as pessoas que querem o seu bem. Quer ser vitorioso? Quer alcançar a promessa do Senhor? Seja espiritualmente, na sua vida financeira, de um bom casamento. Ouça conselhos. Porque quem ouve conselhos vai aprender a ser sábio. E a sabedoria vai nos ajudar a vencer. Vamos estar lendo o subtópico 3. Meus irmãos, só para mim fazer uma correção aqui, foram 3 dias, viu? Não foram 2 não, foram 3 dias. Elas mandaram, ela orientou os espias a ficarem no monte durante 3 dias, até que os perseguidores voltassem e eles pudessem ir tranquilo até Josué. Amém? Vou estar lendo o subtópico 3. A mulher do fio de escarlate. A história de Raabe perfigura um projeto divino que se revelaria séculos depois, com sua descendente mais nobre, o Senhor Jesus. O fio de escarlate que pendia sobre a janela de sua casa no dia da invasão, em que a sua forte muralha caiu, apontava para a gloriosa salvação disponível a todos os homens que se arrependessem dos seus pecados. Assim como na saída do Egito foi o sangue do cordeiro nos umbrais das portas que salvou os primogênitos da destruição do anjo da morte, 40 anos depois, Deus, olhando mais uma vez para a cena do Calvário, inspirou-se os jovens espias a usarem como um símbolo da redenção da família de Raabe um fio vermelho. O Senhor estava a cada episódio da saga do seu povo hebreu, apontando para o momento em que seu filho desceria do céu e, por amor à humanidade, nasceria de uma virgem e morreria numa cruz, trazendo salvação. Então, meus amados irmãos, aqui nós vamos entender que o Senhor, Ele tem prazer no pecador que se arrepende. Aquela mulher, ela se arrependeu e cuidando de pedir assim, ó, eu preciso salvar a minha família. Ela entendeu o tamanho do Senhor nosso Deus. E ela entendendo o tamanho desse nosso Deus, ela pediu para os espias, por favor, eu quero a minha família, me ajude a salvar. E a orientação deles foi o fio de escarlate para colocar em sua janela, para que quando entrasse o povo para conquistar aquela terra, teria uma marca. Então nós precisamos, meus amados irmãos, sempre ter em nossas vidas a marca de Jesus em nossas vidas. Glória a Deus. Assim como o comentarista falou, né? Um tempo atrás, o sangue daquele cordeiro nos umbrais da porta lá no Egito simbolizava a proteção de Cristo. Agora nós vemos muito tempo passando, aquele fio de escarlate simbolizando a salvação para Raabe e toda a sua família. É interessante que em todos esses momentos Deus mostrou que era com o povo de Israel. A gente tem que aprender uma coisa, jovens, a fazer prova com Deus. Por quê? Porque quando o anjo da morte passou lá nos umbrais da porta, ele viu o sangue do cordeiro, ele não entrou. Aquilo era uma prova que Deus estava com o povo. E aqui nós vemos a mesma coisa. Quando eles viram um fio de escarlate, eles perceberam que Raabe ainda estava na casa e ainda permaneceu fiel ao juramento que fez para os espias. Aprende a fazer prova com Deus, que Deus vai te responder todas em nome de Jesus. Sabe o que é lindo? Vamos lá.
Vamos concluir a lição de hoje. O vermelho, o sangue. Vamos lá. O sangue nos umbrais da porta. O anjo da morte passou e quem estava dentro viveu. O vermelho, o linho vermelho escarlate na janela. A morte, que era a guerra, passou e quem estava dentro da casa morreu. Não, viveu. E o sangue de Jesus, que te purifica de todo o pecado, vai te levar para uma vida eterna. Então, irmãos, olha que simbologia linda que quer dizer esse vermelho escarlate. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho por amor a nós, para que o teu sangue desse para nós a oportunidade de quê? De nós estarmos aqui hoje aprendendo dele. Raabe entendeu. Olha, e os espias foram, se o linho estiver na janela, todo mundo se salva. Quem está de fora morre, Raabe. Então fala para eles ficarem quietos. Imagina com um pai adentrar dentro da casa de uma filha prostituta. Mas a filha prostituta fez um compromisso com Deus. E a partir daquele momento, o Deus honrou o compromisso que ela tinha feito com o seu povo através daquele linho vermelho escarlate. Pense nisso. Ei, você tem compromisso com quem? Com quem que você tem compromisso? Você tem compromisso com que? Deus tem compromisso com aqueles que honram os propósitos. Aqueles que honram. Você fala que tem compromisso com Deus, mas vive uma vida dissoluta. O pecado é natural do homem, mas o homem tem que correr da aparência do pecado. Ele não pode viver pecando, ele tem que viver com o compromisso que ele tem com Deus. E Deus requer um compromisso de você nesta manhã. Para quê? Para que ele possa cumprir os propósitos que ele tem na tua vida. Para que você possa cumprir o planejamento que Deus tem feito com você lá no céu. Deus tem um planejamento feitinho para cada um de nós. E se nós estivermos na orientação de Deus, Deus vai cumprir na tua vida. E como foi falado ponto atrás, quem que é progenitora de Jesus Cristo? Quem que está lá na genealogia de Jesus Cristo? Ela, Raabe, uma mulher estranha, que aceitou o Deus do povo hebreu, e ela se casou com um homem de Judá, e a partir daquele momento, ela fez parte de toda a herança, de toda a promessa que foi feita a Abraão, a Isaac e a Jacó. Então, se você está aqui, me ouvindo nesta manhã, aí na sala da tua casa, no seu quarto, no telefone celular, no tablet, no notebook, no computador, e você tem esse computador que estavam cheios de fé e unidos ao líder, esperando milagre para atravessar o Jordão rumo a Canaã. O povo, atendendo a ordem de Josué, preparou-se para conquistar, e Deus fez milagres. Levantou até inimigos para os ajudarem, como foi o caso de Raabe, a meretriz, a qual pela fé não percebeu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Hebreus capítulo 11, versículo 31. Então nós concluímos nesta manhã que Deus tem as suas multiformas de agir. Deus é um Deus que nos surpreende. Natural, o homem natural, na hora que Raabe viu os espias lá e viu que ele era plebeu, na hora que chegou lá, os perseguidores, olha aqui, estão os dois, ó. Ela ia ser aplaudida por aquele povo. A prostituta que salvou um reino, mas não, ela preferiu aceitar o Deus verdadeiro no dentro da sua casa. E você, o que você tem feito? Convive com o pecado ou prefere viver com Deus? Faça como Raabe nesta manhã. Chame o Senhor para viver dentro da tua casa. Se proteja debaixo do sangue carmesim de Cristo, porque Ele vai te limpar de todo o pecado. Irmãos, nossa aula é uma aula diferente, né? Com 3 homens aqui,
né, dando a sua opinião, tirando um pouquinho daquilo que Deus tem colocado no coração de cada um. Sei que, né, tinha mais coisa para estar falando, o Tiago também tinha mais, o Hélio, mas nós temos um tempo. Então, agora está aberto para as perguntas. Se alguém tiver uma pergunta, quiser tirar uma dúvida, nós estamos deixando aberto para que os irmãos possam estar tirando as dúvidas. Eu não quero fazer a pergunta agora não, ao vivo não, vou fazer depois. Meu Facebook está aí, os irmãos podem estar fazendo a pergunta, estarei respondendo. O Facebook do Neto também, do Tiago também, para que nós possamos estar edificando a vida dos irmãos e também nos edificando. Há alguma dúvida, nós estamos à disposição. Presbítero Everton, eu tenho uma dúvida assim, assado. Com muito prazer eu estarei tirando a sua dúvida. Amém? Né? Suas considerações? Glória a Deus. Concluindo a lição, o que podemos aprender hoje? Sobre os preparativos, que a gente deve nos preparar. E também nós aprendemos muito com Raabe, uma mulher que teve uma fé e Deus mudou a história da vida dela. Se prepare, João, para a sua vida, se prepare para os seus objetivos, que Deus está contigo. E também tenha fé, porque se você preparar e não tiver fé que vai dar certo, não vai dar certo. Você tem que ser uma pessoa com autoestima alta, que as coisas vão dar certo. Sonhe, mas sonhe com os pés no chão. Prepare, porque Deus é contigo. Tiago, suas considerações finais? Sim, uma lição maravilhosa para a gente estar nos planejando. E o importante, estar ouvindo conselhos e para nós andarmos na direção correta. Nós andando na direção correta, com os pés no chão, como o Imperador Neto falou, nós vamos alcançar aquilo que o Senhor tem para nós. E vamos entender que as coisas não vão acontecer de uma hora para outra. Você vê, o povo veio de 40 anos com experiência, até chegar à conquista. Eles tiveram experiência, preparo, experiência, ouviram conselhos, até alcançar a terra prometida. Então, irmãos, vamos estar firmados a entender que nós vamos passar por experiências, vamos aprender a ouvir, a planejar e a entender que Deus, nos momentos difíceis, vai enviar socorro. Então, essas são as minhas considerações. Deus abençoe vossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quero convidar você para domingo que vem estar conosco. Lição de número 4, vencendo os obstáculos. Ô glória! Eu quero vencer os obstáculos da minha vida. E você? Vem aprender conosco como vencer os obstáculos. Como Josué venceu os obstáculos. Qual que é o obstáculo? Vamos lugar de Jericó. Pensa o tamanho do obstáculo de Josué. Qual que é o obstáculo na sua vida? Deus, Ele é especialista em derrubar o obstáculo. Em abrir mar, em derrubar gigante, em derrubar muralha, em parar o sol, parar a lua. Deus, Ele é poderoso. Amém? Alguma pergunta, Samuel? Então, meus irmãos, nós queremos agradecer a todos vocês que tirou um tempinho na sua manhã para ouvir um pouquinho aquilo que Deus tem para tratar conosco. Que Deus te abençoe, abençoe o seu lar, abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Que Deus possa te instruir através da palavra dele. E nós não podemos encerrar essa live sem fazer uma oração pela tua vida. Operador Neto, faça essa oração em nome de Jesus. Querido Deus e querido Pai, queremos te agradecer por esta aula maravilhosa em tua presença. O Senhor possa continuar abençoando a nossa vida e também o amigo ouvinte que está nos ouvindo, meu Pai. Abençoa cada irmão que participou dessa aula, que essa palavra possa ser como semente na vida de alguém, possa brotar e possa dar bons frutos em nome do Senhor Jesus. Nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Fique com Deus. Que Deus te abençoe.